Olha só, o Brasil tem a segunda maior população de cães, gatos e aves do mundo. São cerca de 132 milhões de pets. Ou seja, muita gente ama ter esses bichinhos em casa, é maravilhoso, mas a gente precisa ter cuidados porque os animais podem transmitir doenças. E se a gente vai falar disso, claro, convidamos aqui o médico veterinário, professor Napoleão Argolo. Seja muito bem-vindo. Você esteve aqui no meu primeiro dia de Bom Dia News. Exato, bom dia. E está aqui também no meu último, só para informar aqui aos telespectadores que a nossa querida Vanusa Coelho volta amanhã das férias aqui no Bom Dia News. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Professor, essas doenças transmitidas do animal para o homem são chamadas de zoonoses, não é isso? Exato. Quais são essas doenças mais comuns? Bom, são inúmeras doenças, aí o destaque é a raiva, com a doença viral e potencialmente quase sempre letal a humanos e animais, a brucelose, a leishmaniose, que é endêmica aqui na nossa região, a histoplasmose, dentre tantas, a própria leptospirose, dentre tantas outras doenças, mas essas com certeza elas recebem destaque. E como que a gente pode se proteger e proteger o animal também? Bom, o primeiro passo, o acompanhamento desses animais é a vacinação. Então, eles devem ser acompanhados por um médico veterinário. Há um protocolo vacinal para cada zoonose dessa. É importante que esse animal esteja com os seus exames em dia, que seja acompanhado rotineiramente por um médico veterinário e faça o protocolo vacinal para cada caso. Algumas dessas zoonoses possuem tratamento, como a brucelose, que é uma doença bacteriana, por exemplo, a leishmaniose, que possui também tratamento agora autorizado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, mas algumas doenças, como a raiva, por exemplo, ela não possui tratamento específico e, como eu mencionei anteriormente, ela é quase sempre letal. Então, por isso, para algumas dessas doenças, a vacinação é a única profilaxia possível. No caso da raiva, ela é letal para o animal ou para o homem, ou para os dois? Para os dois. Para você ter uma ideia, o mamífero, e aí pode ser o homem ou o animal, ele elimina o vírus rábico na saliva cerca de 10 a 14 dias antes de apresentar sintomatologia clínica. Agora, as pessoas, geralmente, quando têm animaizinhos, elas são muito apaixonadas. E a gente não está aqui para causar terror nenhum. Não, de forma alguma. Basta ter os cuidados. E é interessante também, quando a gente for adotar um animalzinho, antes de levar para casa, levar o veterinário para saber se a saúde está tudo ok, se o calendário de vacinação está ok também. E a gente precisa redobrar os cuidados também se a gente tiver crianças e idosos em casa, não é isso? Exatamente. Pacientes imunocomprometidos, ou seja, pacientes que têm algum distúrbio de saúde coexistente ou comorbidade, o seu sistema imunológico esteja enfraquecido por algum motivo, eles são mais suscetíveis, né? Por exemplo, uma dessas zoonoses, a toxoplasmose, ela pode ser transmitida pelos gatos domésticos. Comumente, em animais e em muitos seres humanos, ela pode se comportar de forma assintomática. Muitos seres humanos afetados por toxoplasmose podem não apresentar sinais clínicos e a doença pode ter um curso brando. Contudo, pacientes imunocomprometidos, sobretudo pacientes humanos que padecem de AIDS, por exemplo, né, que possuem a doença, e idosos convalescentes de doença são muito mais suscetíveis. E aí sim a toxoplasmose ela pode ter um curso muito mais agressivo, inclusive podendo levar o humano à morte. Agora, como é que ocorre essa transmissão? É através do contato direto, indireto, questão da alimentação também? De ambas, né? Depende da zoonose específica. Então, por exemplo, da toxoplasmose, o gato doméstico ele é o hospedeiro definitivo. Então, ele elimina nas fezes os cistos desse parasita. E é necessário que haja um contato entre partículas fecais e o humano, né? E essas partículas fecais elas podem ser microscópicas, né? O felino ele pode, que esteja infectado obviamente, pode dispersar essas partículas na cama, no tapete, enfim. E aí, devido a um hábito de higiene muitas vezes comprometido ou irregular, esse humano inadvertidamente pode levar as mãos à boca e ingerir essas partículas microscópicas. Já a brucelose, por exemplo, ela é transmitida por produtos alimentares de origem animal, produtos lácteos, carne, que não sejam pasteurizados ou devidamente cozidos, e pode existir essa transmissão direta. A leishmaniose, por exemplo, o cão ele é o principal reservatório urbano da doença, mas ele não é o principal transmissor, né? Ele é tão vítima quanto humanos, é transmitido pela picada do próprio mosquito, flebótomo, né? Então, para cada zoonose tem uma via, e essas que você citou, ambas podem acontecer dependendo da doença em questão. Agora, é muito comum a gente ver pessoas que têm animais assim, principalmente cães e gatos, levar o bichinho para a cama, beijar na boca. A gente observa isso, o dono beijar na boca do animal. Isso não é recomendado? Não é recomendado, é uma questão de higiene, né? As espécies diferentes possuem o que tecnicamente chamamos de microbiota, ou seja,
aqueles micro-organismos que habitam o nosso corpo e não nos fazem mal. Cada espécie possui uma microbiota específica, né? Então, um exemplo, Pastorella mutocida, esse nome estranho, é uma bactéria que não causa geralmente mal à cavidade bucal, à boca do felino, do gato doméstico, mas é uma das principais bactérias que causam infecção com pus em seres humanos. Mesmo que o animal seja 100% saudável. Mesmo que seja 100% saudável, exatamente, né? Preferencialmente, o animal de estimação deve ter a caminha dele, todo o material dele, os lencinhos, almofadinha, travesseirinho, né, para que ele tenha o conforto dele. E essas áreas íntimas ao convívio humano, preferencialmente, né, devem ser restritas ao próprio convívio humano. Você falou agora há pouco a questão da transmissão dessas doenças na questão das fezes. Às vezes as pessoas têm a mania assim, o animalzinho faz as suas necessidades ali, apenas recolhe. É importante completar uma limpeza, né? Isso, passar algum produto. É importante completar a limpeza, afinal de contas, são fezes, né? E eu volto a frisar que quando se fala em transmissão oral fecal, que acontece diversas doenças, que é a ingestão de partículas fecais, essas partículas elas são microscópicas. E muitas vezes elas podem ser aerolizadas, ou seja, podem ser ressuspensas pelo ar e inaladas, ingeridas pelo ar, né? Podem ser levadas à boca, vinculadas ao ar. Então, por isso que é necessário que seja feita uma limpeza com produtos adequados, a higienização do ambiente. Que tipo de produto adequado? Esses que a gente tem em casa? Tipo Exato. Água sanitária, sabão? Água sanitária, hipoclorito de sódio. Barato, é prático, né? E ele leva não apenas a limpeza, mas essa destruição da maioria das cidades com partículas de matéria orgânica que estão no ambiente. Mas, além disso, há outros produtos também que são encontrados em supermercados, como a amônia quaternária, e há, inclusive, produtos desinfetantes próprios para serem utilizados em ambientes em que há grande convívio de animais. Então, se o tutor possui um animal, um cãozinho ou um gatinho que tenha problemas alérgicos, né? A maioria dessas lojas especializadas, os pet shops, os hospitais, as clínicas, eles possuem disponíveis, né, esses produtos que são desinfetantes, mas que não causam irritação à pele do animal. Eles são indicados, então, ao caso. Certo, são muitas as doenças, mas assim, para a gente ficar em alerta, observar bem o animalzinho, quais são assim, os primeiros sintomas que eles manifestam quando a gente observa que tem algum problema? Tem a questão comportamental, é uma questão física mesmo? Tá, vamos pegar a doença mais endêmica aqui da nossa região, a leishmaniose. A leishmaniose, ela tem uma apresentação cutânea na pele e uma apresentação... A feridinha, As feridinhas são chamadas de apresentação visceral, que são os órgãos internos. Então, é uma doença que ela causa o aumento dos órgãos internos, principalmente fígado e baço. Isso vai gerar aumento de volume abdominal, dor, falta de apetite, além de feridas na pele que se manifestam como úlceras. Feridas grandes, com a borda elevada, o centro deprimido, ressecadas, que não cicatrizam facilmente, né? Muitas vezes, antes do aparecimento dessas úlceras, a qualidade do pelo do animal também fica muito deteriorada, o pelo começa a cair, pode ter áreas de falhas no pelo, muita seborreia, muita caspa e demais outras feridinhas. Havendo uma suspeita de qualquer problema dermatológico, um problema interno, de órgãos internos, falta de apetite, diarreia, qualquer outro sinal, ainda que inespecífico, é necessário que leve ao médico veterinário para acompanhamento, né? Até porque a leishmaniose, como é uma doença endêmica, quase sempre ela está presente em curso com outras doenças também associadas, né? Inclusive doenças que deprimem o sistema imunológico desse paciente e favorecem a infecção com a leishmaniose. Como aqui é uma região quente, úmida e o número de flebótomos, de mosquitos, também é muito grande, a doença se dissemina rapidamente, né? Tanto em seres humanos quanto em animais. E aí é necessário que seja feito os exames necessários, e a Universidade Federal do Piauí tem um laboratório avançado de sanidade animal, o LASAN, que realiza 3 modalidades distintas de diagnóstico de leishmaniose, garantindo assim um diagnóstico seguro e preciso. É necessário que seja feito esse exame para posteriormente fazer a vacinação, pois os pacientes que são vacinados, nos exames comumente utilizados para a detecção de anticorpos, vão atestar positivo para a leishmaniose, porque são vacinados. Por isso é necessário ser feito o exame antes, esses exames eles são guardados em posse do tutor, né? E aí é feito essa vacinação. Em relação, por exemplo, à brucelose, ela é uma zoonose mais rara. Como ela necessita para sua transmissão de ingestão de produtos lácteos ou produtos de origem animal, carne mal cozidos ou não pasteurizados, fica mais limitada essa transmissão. A maioria dos animais, os animais pets, se alimentam de ração.
né? Inclusive não é recomendado dar alimento normal para os animais, Não, né? não é recomendado. A ração é muito mais adequada. Mas lembrando também que a brucelose ela é transmitida por secreções animais, não apenas pelos produtos alimentares. Então, animais pet que convivem em chácaras, fazendas com animais pecuários, e se esses animais pecuários, se não estiverem vacinados adequadamente, há o risco de infecção por brucelose, né? E a brucelose ela vai causar sinais inespecíficos, como febre intermitente, que vai e volta, né? E isso confunde o médico veterinário, além de inapetência, sinais gástricos, mas principalmente também sinais neurológicos. Há um grupo de doenças com nome bem feio, chamado polirradículo neurites, que nada mais são do que inflamação dos plexos nervosos periféricos, ramos nervosos da extremidade do corpo, e leva à paralisia. Quando Então, chega a esse ponto, é irreversível? não, ainda tem tratamento mesmo quando há perda de movimentos. É a mesma história do tratamento precoce, né? Quando o Exatamente. diagnóstico for precoce, mais chances do animalzinho sobreviver, e se for o caso, infelizmente, é a questão do sacrifício, né? Tem que sacrificar o animal. A eutanásia é um procedimento médico veterinário, não é autorizado na medicina humana, é autorizado exclusivamente para a medicina veterinária, mas para situações muito específicas. A eutanásia ela deve obedecer os seguintes critérios: que o paciente esteja padecendo de uma afecção que seja irreversível, que não possua cura, que o paciente com essa doença irreversível ele esteja na sua fase agônica, então ele esteja agonizando, e que cujo óbito irá se estabelecer de forma lenta e dolorosa. Então, com essas três características, e geralmente os laudos emitidos por 2 médicos veterinários, com essa medida de segurança, para que esta ferramenta não seja utilizada inadvertidamente, os pacientes eles são eutanasiados por uma questão de humanidade, já que o óbito é impossível de ser impedido e ele virá com sofrimento. Então, o paciente ele é anestesiado, colocado em plano anestésico, ou seja, ele está dormindo, inconsciente e sem sentir nenhuma dor, e aí nesse estágio os batimentos cardíacos, a respiração, isso é cessado por medicações específicas, sem que haja sofrimento ao paciente. Vale a pena a gente ressaltar também que as pessoas que não têm condição de pagar um veterinário, às vezes acontece, a pessoa cria um animalzinho com todo o cuidado do mundo, Sim. Não tem condição financeira de levar ao veterinário, a Universidade Federal dá esse suporte, atendimento totalmente gratuito. Ela oferece algum tipo de atendimento? Oferece. O hospital veterinário da Universidade Federal do Piauí, assim como os outros hospitais veterinários em universidades federais, é subsidiado pelo governo federal, mas ele é subsidiado. Então, recursos humanos, instrumental, equipamento, estrutura e alguns medicamentos, tudo isso é custeado pelo governo federal. Mas o hospital ele tem o dever de gerar renda também para si mesmo, para manter alguns custos internos. Por isso, ele não é totalmente gratuito, mas os preços são muito inferiores e bem mais acessíveis. Então, exames no hospital veterinário, por exemplo, chegam a custar 60%, 65% mais barato do que em outros locais. Afinal de contas, o governo federal está custeando o equipamento, a estrutura, os profissionais. Né? A gente está falando aqui sobre doenças transmissíveis do animal para o homem, mas acontece também, há doenças transmitidas do homem para o animal. É raro, mas acontece, que é chamado de zoonose reversa, é isso? Sim, mas assim, toda zoonose, ela é transmitida de humano para animal e de animal para humano. É uma via, mas a do homem para o animal é dupla. mais rara. Não, ela Não pode acontecer da necessariamente. mesma forma, inclusive com doenças que não são graves. Você dá um exemplo disso, a chamada sarna sarcóptica, a escabiose. É uma dermatopatia, uma doença de pele, uma sarna, gera muita coceira, muita seborreia, muita caspa, mas ela não é uma doença grave. É uma doença parasitária causada por um ácaro facilmente tratável, né? E o cão, ele acaba infestando o humano e o humano infesta o cão. Tanto que quando eu sou dermatologista, quando eu diagnostico uma escabiose, por exemplo, imediatamente eu faço o encaminhamento do tutor para o dermatologista humano, mesmo que ele não tenha sintomatologia clínica. Porque eu sei que o cão vai infestar o humano e quando esse cão estiver curado, talvez esse humano infeste o cão e crie um ciclo vicioso onde essa infestação na casa nunca cessa. Desculpa se a minha pergunta foi ignorante. Não, de forma alguma. Mas o homem, ele pode transmitir gripe para o cachorro ou para o gato? O para-influenza, que é a gripe que mais afeta seres humanos, não. Mas existem infecções respiratórias de um grupo amplo de doenças chamadas coronaviroses, que são conhecidas desde os anos 50.
E alguns tipos dessas coronaviroses são transmitidos entre espécies, mas isso não é comum. Alguns desses vírus são mais espécies específicos, então essa possibilidade da gripe comum humana transmitida aos animais e vice-versa, ela é muito mais rara. Muito obrigada pela entrevista. Vale a pena a gente só reforçar a informação para as pessoas que estão acompanhando a gente em casa, que tem um cachorrinho, que tem um gatinho, as aves também. Calendário de vacinação em dias, Exato. observar a questão dos sintomas, Sim. Né? Isso, qualquer manifestação de sintoma, levar com urgência para um médico veterinário. Exato, desde que o paciente esteja sendo acompanhado, recebeu todas as vacinas necessárias, estão com exames em dias, não há com que se preocupar. Ok, professor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa, tá bom? Agradeço mais uma vez. Conversamos aqui com o professor Napoleão Argolo, que é médico veterinário.